Olá, meus queridos, Deus abençoe você, a sua família. Nós estamos gravando esse vídeo, hoje é quinta-feira, né? Amanhã vai ter o início da vigília, então nós já estamos gravando esse vídeo. Então, quando você estiver vendo, ouvindo esse vídeo, já vai estar aí iniciado, já vai ter iniciado a vigília e também o sábado, né? Então, eu já vou estar, apesar de que está bem claro ainda, mas eu já vou desejar para você um feliz sábado. Que Deus abençoe você, seu lar, sua família. E agradecer também ao Zé Maria, a Juliana, né, o departamento da família, a equipe toda, por promover esses programas, né, que são sempre importantes para estar unindo a igreja, dando oportunidade também para os membros da igreja atuarem, interagirem, né, contribuírem de alguma maneira com o crescimento, a edificação de outros irmãos. Isso é muito, muito importante. O tema da vigília é famílias fiéis até o fim. E nós gostaríamos aqui, de alguma maneira, apresentar algumas razões para você ser estimulado a ser fiel, não apenas ser fiel como indivíduo, mas como família, e também ser fiel até o fim, né? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e orasse comigo numa breve oração. Pai querido, nós precisamos de ajuda, Senhor. Vivemos em um mundo que, para ser fiel, é desafiador. Nós temos também um corpo que também conspira contra a fidelidade. Então, dentro e fora de nós, tudo está sendo feito, Senhor, para que nós não sejamos fiéis. Por isso, só nos resta orar ao Senhor para que essa fidelidade individual e na família possa acontecer. Que nós possamos dar a nossa contribuição, mas sem a tua ajuda, sem o teu poder, sem a tua influência, isso nunca vai acontecer. Por isso que a primeira lição que devemos aprender é depender do Senhor completamente, como família, como indivíduo. Ajuda-nos, Pai, a entender e a compreender e a aprender também como ser dependente do Senhor. O nosso desejo de oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Uma coisa curiosa aconteceu comigo essa semana. No último dia 22, agora na segunda-feira que passou, 22 de setembro, eu completei 24 anos de batismo. Então, primeira razão que eu quero dar para você ser fiel individualmente, como família, eu quero ler um texto que está em Hebreus, capítulo 5, verso 13 e 14, que diz assim: Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Quando eu me batizei, 24 anos atrás, eu era apenas uma criança, né? Eu não tinha o meu discernimento espiritual desenvolvido. Então, eu não sabia enxergar espiritualmente, não sabia ouvir espiritualmente, não sabia falar espiritualmente, não sabia me comportar espiritualmente. Eu era uma criança, eu dependia muito, né? Ainda dependo, né? Claro, dependo ainda, mas dependia muito mais naquela época de outros, né? Para me ajudar no meu desenvolvimento e prática cristã. Mas agora, 24 anos depois, não posso mais ser considerado como uma criança, né? 24 anos, sou um jovem espiritual, né? E aí eu anotei aqui uns dados curiosos para você. 24 anos batizados, nós temos 96 lições da escola sabatina completas, estudadas. E eu, como professor, né, posso confessar para você que foram 96 lições da escola sabatina muito bem estudadas. Não posso me considerar mais uma criança. E nesses 24 anos também de batizado, já foram 3.000
456 sermões que eu tive o privilégio de assistir nas igrejas. Isso sem contar semana de oração, evangelismo, né? E sem contar também os sermões que eu já assisti pela internet. Então foram dezenas e dezenas de livros que eu já li. E foram várias vezes, né? O estudo, a leitura da Bíblia que eu fiz completa. Muitas vezes eu já li a Bíblia completa. Né? Então, uma pessoa que já fez tudo isso em 24 horas não pode mais ser considerado um bebê espiritual. Eu sou já um jovem espiritual. E o que isso quer dizer? Quer dizer que eu sou responsável agora. Sou uma pessoa, um cristão responsável. E ser responsável significa que eu vou dar conta, não é, de tudo aquilo que eu faço. Então, esta é uma primeira e importante razão para que eu e você sejamos fiéis como indivíduos e fiéis como família, porque Deus espera que com todos os meios que Ele usa para nos trazer conhecimento, Ele espera de nós que nós possamos ser fiéis àquilo que Ele busca nos ensinar. Então, isso é uma razão importante, né? Creio que você deve considerar isso. Mas quero tratar aqui de outras importantes razões também para sermos fiéis como indivíduo, como família. Eu vou ler para isso outro texto aqui importante, está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 12 ao 14. Diz assim: Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Queridos, aqui o texto está dizendo que Cristo ressuscitou, e nós acreditamos que Ele ressuscitou, né? E se Cristo ressuscitou, os mortos também ressuscitarão. Olha aí. Talvez você pense assim, olha, família para mim, aqui a Rô está aqui na minha frente, né? Daqui a pouquinho também ela vai gravar um vídeo para postar aqui. Então, você pode pensar que a minha família também é o Anderson, que está vivo também, lá no sul, né? Mas eles não são somente eles a minha família, não são só os que estão vivos que são a minha família, sabe? Eu já perdi outras pessoas que já fizeram parte da minha família vivos, né? Que não estão mais vivos, estão mortos. Tenho a minha ex-esposa, né? Tenho meu pai, tenho um irmão querido que já faleceu, tenho cunhadas, né? Que já faleceram, e temos avós, tataravós e tantas outras pessoas aí que vieram deixando de fazer parte dessa história que fazemos aqui no decorrer deste mundo, da história desse mundo, né? Então essas pessoas também fazem parte da nossa família, sabia? E essas pessoas, queridos, elas vão ressuscitar um dia elas vão ressuscitar. A promessa de Deus. E imagine, elas querem também encontrar com você quando ressuscitarem. Elas querem dar um abraço em você quando ressuscitarem. Né? Imagine aquele pai, né, que ensinou a criança a andar nos caminhos do Senhor, ensinou a orar, ensinou a estudar a liçãozinha ali do rol dos primários, né? Ensinou ali, os pais que se dedicou a fazer isso, vai querer, com certeza, que não está mais conosco, vai querer encontrar o seu filho lá, quando ressuscitar. Você percebe? Então nós temos um compromisso com essas pessoas que já não estão mais aqui, não faz parte mais dessa história, mas que elas vão ressuscitar um dia. E elas, quando partiram, né, quando a morte as levou, elas partiram com a esperança de reencontrar você, de reencontrar a mim. Imagine o desapontamento que nós vamos causar a essas pessoas, se quando elas despertarem do seu sono, não nos encontrar. Nós não podemos causar essa tristeza a essas pessoas, não podemos.
Imagine os professores de escola sabatina também, né? Que ensinaram os seus aluninhos ali tão dedicadamente e esperam um dia encontrar esses alunos também quando ressuscitarem. Entende? Nós temos um compromisso também com essas pessoas. Eu fui pela primeira vez tocado pelas pregações do pastor Fairabi. Ele não está mais entre nós. Mas pensa que alegria ele terá quando ressuscitar e eu chegar até ele também nesse momento, senhor, pastor Fairabi, o senhor não me conhece, mas eu te conheço, né? O senhor me introduziu no caminho, na jornada cristã. Veja, eu estou aqui, olha, porque o senhor foi o primeiro a me ensinar. Né? Tem o Ayrton também, saudoso Ayrton, né? Da Vila Virgínia, que também teve uma grande contribuição nesse papel. Entende? Veja, eu estou só citando aqui alguns exemplos. Você tem pessoas queridas aí que com certeza ajudou você a estar nesse caminho hoje, né? Que não estão mais aqui. E que você precisa entender, né? Que é importante você ser fiel também por conta dessas pessoas. Eu quero ler outro texto aqui, que é um texto de difícil compreensão, mas que vai nos ajudar também a compreender um pouco essa questão aí. 1 Coríntios capítulo 15, verso 29, diz o seguinte, olha, de outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Olha aí, se absolutamente os mortos não ressuscitarão, por que se batizam por causa deles? Queridos, olha só, imagine a pregação de Paulo, Pedro, de João, né, os demais apóstolos. Veja como eles eram incisivos, né, com quanta convicção eles pregavam a respeito da ressurreição de Jesus, né? E também da ressurreição de tantos mortos que ressuscitaram junto com Jesus naquele momento. Eles pregavam isso com tanta clareza, com tanta certeza, com tanta convicção, que muitos daqueles que os ouviam, que foram separados de seus queridos parentes, né, que a morte levou, e eles agora têm a perspectiva, a esperança alimentada de voltar a se encontrar com essas pessoas que partiram. Então, uma das razões para que eles entregassem a sua vida a Jesus foram se batizando, né? Batizando por causa daqueles mortos que eles não estavam mais com eles, mas que eles tinham esperança de reencontrar novamente. Então veja, queridos, que expectativa maravilhosa, né? Essa que Deus nos concede. Então há muitas razões para que sejamos fiéis. Eu estou citando aqui algumas delas, né? E você sabe, eu estou falando aqui para a gente ser fiel como indivíduo, mas nós temos, por exemplo, a história de Acã, né? Acã, lá na experiência vivida lá em Jericó, que ele era uma pessoa só, mas que desobedeceu a Deus, foi infiel a Deus. E a infidelidade de Acã trouxe prejuízos tremendos para toda a igreja. Não é? Então, você tem responsabilidade de ser fiel como indivíduo, porque se você não for fiel como indivíduo, você vai afetar sua família, o seu cônjuge, seus filhos, seus pais, né, irmãos, parentes, mas não só eles. Você vai influenciar também, interferir também na experiência dos teus irmãos da igreja também. Entende? Muitas vezes nossa igreja pode ser prejudicada porque eu, individualmente, não tenho sido fiel e tenho causado problemas na igreja. Porque a minha infidelidade também afeta o restante dos membros do corpo, né, de Cristo. Entende? Algumas razões apenas estou aqui apresentando para que você seja fiel, né? E tem que ser fiel como família até o fim. Por quê? Queridos, o fim vai chegar. Olha, já fazem 24 anos que eu estou nessa jornada. Quando eu entrei nessa jornada, há 24 anos atrás, muitos tinham a minha idade naquela época. Muitos tinham a minha idade. Mas eles não estão mais aqui hoje. Entende? Então, daqui 24 anos no futuro, provavelmente, talvez eu não esteja mais aqui também. Então, você tem um compromisso também comigo, né? De ser fiel, para que eu possa voltar a me encontrar com você também, novamente.
Então o fim vai chegar para você, o fim vai chegar para mim. Caso Jesus não volte, não é? O fim será a morte. Mas você não tem que se preocupar com isso, né? Você não tem que ficar angustiado por isso. Porque Deus, ele tem uma promessa fiel. Ele diz para nós que aquele que for fiel até a morte, ele vai dar a coroa da vida. Olha que maravilha, né? Eu quero ler outro texto aqui para você, para que dar uma razão a mais para que você seja fiel como família, como indivíduo, até o fim. Está aqui em Hebreus, capítulo 2, versículo 11. Portanto, o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Agora veja, por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar de irmãos. Olha aí. Nós sabemos que a santificação, ela vem por nossa ligação com Deus, né? E a santificação, ela vem pela fidelidade, pela lealdade, né? De nós estarmos andando com Deus. E quando nós andamos com Deus, por meio da fidelidade, nós estamos sendo santificados por nossa companhia, né? Por nossa união com Deus. Ser fiel é estar unido a Deus. E Deus vai nos santificando. Agora, o extraordinário desse verso aqui, queridos, é que o Senhor Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos. Então, Jesus é o nosso irmão humano também. E esse nosso irmão humano, ele foi fiel até a morte, para que eu e você não necessitássemos, não é? Sermos levados de forma definitiva pela morte. Então, ele fez tudo que estava ao seu alcance para que a morte não seja o fim para você e não seja o fim para mim. Só que ele precisa de você e de mim para que nós completemos esta obra que ele começou. E isso é pela fé no que ele fez por você e no que ele fez por mim. Isso também era pela fidelidade, né? Em acreditar no que o modelo perfeito de vida que ele deixou para nós seja seguido por mim e por você. Então veja quantas razões nós temos, né, para sermos fiéis até o fim. Deus prometeu, queridos, a você e a mim, lá em Mateus capítulo 28, e no verso 20, que ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Agora, isso é válido se você e eu formos fiéis até o fim. Agora, se nós deixarmos de ser fiéis, ele não poderá cumprir essa promessa de estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E como será a minha vida se Deus não estiver fazendo parte dela? Como será a minha família se Deus não estiver fazendo parte dela? Entende? Quantas razões importantes nós temos para sermos fiéis até o fim. Que Deus ajude você, né? E quando nós falamos sobre Apocalipse 2, verso 10, né, que Deus fala que vai dar a coroa da vida. Veja, a coroa da vida que ele promete dar àquele que é fiel até o fim é como se fosse um troféu, uma medalha ao vitorioso. E esse troféu, essa medalha que ele vai dar ao vitorioso, à vitoriosa, né? Esse troféu é a vida. Vida eterna para você passar com ele a eternidade. Sabe? No reino de Deus você não vai ter nenhuma dificuldade para ter uma conduta como cidadão do reino de Deus. Sabe por quê? Imagine você ser fiel aqui neste mundo, onde dentro de você e fora de você tudo conspira para você não ser fiel. E se mesmo assim você consegue ser, como vai ser lá no reino de Deus, onde não vai ter nada conspirando contra, nem internamente, nem externamente, para você ser fiel? Ser fiel no reino de Deus para nós vai ser algo muito, muito, muito fácil. Eu creio que ninguém no reino de Deus vai ter maior facilidade para ser fiel no reino de Deus do que nós. Mais prazer de ser fiel, mais alegria de ser fiel no reino de Deus. Porque nós aqui já estamos aprendendo, já estamos habilitados a viver no reino de Deus. Entende?
Então, uma outra razão para você ser fiel até o fim é essa, porque sendo fiel aqui, você já vai estar aprendendo a como ser fiel no reino de Deus. Então, que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe as escolhas e decisões que você vai tomar e está tomando. Esse é o meu desejo e oração. Daqui a pouquinho nós vamos postar aqui o vídeo que a Rosângela vai gravar para você. Deus te abençoe.